Meus amigos, o Bolsonaro é intimado a prestar depoimento em relação à fuga de Zambelli. E a gente também vai comentar no vídeo a seguir, que o ministro da Justiça, o Lewandowski, mandou investigar uma mulher que chamou o Lula de ladrão. A gente já vai comentar sobre esses dois temas aqui no canal Mundo Virtual, mas antes quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, que atualmente está no PL, Partido Liberal, partido do Valdemar da Costa Neto, foi intimado pela Polícia Federal para depor no dia de hoje na investigação em relação à fuga da deputada federal também do PL, a Zambelli, para a Itália. É importante salientar que até recentemente, ela estava nos Estados Unidos. Aparentemente, tudo indica, mas não há uma prova formal de que ela estava lá, Ela falou que estava, Só que a assessoria da deputada federal Carla Zambelli veio a público, e informou que ela está na Itália, Então o Bolsonaro ele já tinha que depor no dia de hoje para a Polícia Federal em relação à atuação do filho, o Eduardo Bolsonaro, que está lá, digamos assim, buscando sanções contra a justiça brasileira lá nos Estados Unidos. Aí já o Alexandre de Moraes já aproveitou tudo numa balaiada só, ou seja, vai ouvir o Jair Bolsonaro para ver se ele tem informações adicionais em relação à fuga da Carla Zambelli e também sobre a questão do filho dele que está lá nos Estados Unidos. É importante ressaltar que esse depoimento vai acontecer na tarde do dia de hoje. Eduardo Bolsonaro anunciou em março que iria tirar a licença do mandato e morar nos Estados Unidos. Desde então, ele vem tentando articular junto às autoridades americanas medidas que possam atingir o Alexandre de Moraes. Recentemente, o governo de Donald Trump anunciou que pretende cessar o visto de quem promova a censura de cidadãos americanos, iniciativa que foi vista com uma forma de atingir o ministro. Inclusive, gente, vários deputados da base do Donald Trump lá dos Estados Unidos falou que essas sanções realmente foi feita na medida para atingir exatamente o Alexandre de Moraes. Para a Procuradoria-Geral da União, Eduardo tenta interferir no judiciário brasileiro para beneficiar Bolsonaro. Segundo Paulo Gonetti, que é o Procurador-Geral da União, que foi indicado ao cargo por o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há evidências de que o deputado estaria buscando interferir no andamento, e regular os procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, meus amigos, a questão é essa, o Jair Bolsonaro hoje vai ter que explicar ao ministro Alexandre de Moraes a estadia do filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos buscando sanção contra o judiciário brasileiro e obviamente, vai ser questionado, interrogado em relação a Carla Zambelli. Mas a gente sabe muito bem, que o Jair Bolsonaro e a Carla Zambelli há muito tempo eles não têm afinidade, que inclusive o ex-presidente chegou, aliás, colocou na conta de Zambelli por ele ter perdido as eleições. Principalmente porque naquele tempo lá que ela saiu armada, atrás de um cidadão, lá na cidade de São Paulo, na Paulista de São Paulo, isso foi visto por Bolsonaro como uma cena patética que acabou tirando muitos votos do presidente, Então, o presidente Jair Bolsonaro pouco vai poder falar sobre a Zambelli, porque quem acompanha o meio político sabe muito bem que os dois há muito tempo não se bica, que o Jair Bolsonaro nem responde ela no WhatsApp. Então, o que ele vai dizer? Vai falar, ela fugiu e pronto, e acabou. Vai ser exatamente isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar em relação a Zambelli. E uma outra questão, meus amigos, a Interpol acabou de colocar o nome da Zambelli. Então, ou seja, agora oficialmente a Carla Zambelli ela é foragida
né, porque o seu nome foi incluído na lista de foragidos internacionais. A Interpol incluiu, no dia de hoje, quinta-feira, o nome da deputada Carla Zambelli na lista de foragidos internacionais. A inclusão atende um pedido da Polícia Federal em cumprimento à determinação da ordem do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, agora a Carla Zambelli tem que torcer para não ser encontrado, né? Porque corre o grande risco, né, de ser presa em qualquer nação em que ela estiver, né? Segundo a assessoria, nesse momento ela se encontra lá na Itália. Agora, um caso bastante curioso, meus amigos, o ministro, né, da Polícia Federal, o ministro da Justiça, né, o Lewandowski, Ricardo Lewandowski, né, que é ex-ministro do STF, né, manda a Polícia Federal investigar uma mulher que gritou Lula ladrão. Curiosamente, né, a gente sabe que é meio que normal, né, quando as autoridades, como deputado, como senadores, como presidente da República, em alguns lugares onde vai, né, eles são recebidos com esse tipo de protesto. É como Lula ladrão. Eu lembro que no tempo que o presidente, que era o presidente era o Jair Bolsonaro, né, ele ia em alguns lugares, sempre tinha alguém que gritava fascista, não sei se vocês lembram disso, pois é, mas me parece, né, que agora a Polícia Federal e o ministro Lewandowski se incomodou com essa mulher lá em São Paulo, né? O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito, né, para apurar, né, o porquê que essa mulher gritou Lula ladrão, né? A determinação já foi enviada à Polícia Federal. O relato da Polícia Federal aponta que o caso aconteceu lá no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, onde Lula tem residência. Segundo a corporação, ou seja, segundo a Polícia Federal, uma mulher passou de carro nos arredores da residência e com um megafone gritou Lula ladrão, né? Agora, meus amigos, a porca vai torcer o rabo. Ela vai ser intimada pela Polícia Federal, né? E vai ter que se explicar o que a levou, né? Porque sair, né, entrar dentro de um carro, pegar um megafone, né, e sair gritando o nome do presidente, chamando o presidente Lula de ladrão. Se a moda pega, meus amigos, tem muitos brasileiros aí que vão se complicar com a justiça, né? Porque eu confesso para vocês, gente, eu acho errado, né? Nós chegar e ficar gritando esse tipo de ofensa às autoridades. Eu gostando ou não, ele é o presidente da República, o atual presidente da República. A mesma situação eu já comentava na época, né, do Bolsonaro como presidente. Eu não achava legal, né? Em todo que é lugar que é um fascista e tal, eu acho que a população vem perdendo o respeito pelas autoridades. Mas, por outro lado, existe a questão da liberdade de expressão, né? Então agora vamos aguardar o desenrolar dessa questão aí. Gente, será que o ministro da Justiça vai começar a perseguir quem está gritando ofensas contra o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, como aconteceu com essa mulher lá de São Paulo que chamou o Lula de ladrão? Comente aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.